E aí? E aí? Quem está feliz essa noite? Quem tem uma expectativa no coração esta noite? Sabe uma coisa? Eu tenho uma expectativa que Deus vai mexer aqui, Ele vai fazer umas coisas aqui, Ele vai falar conosco. Eu estava, na verdade, ministrei hoje de manhã também. E eu estava até falando com as pessoas, porque eu sei como é, né? Quando nós estamos num momento assim, nós estamos... eu sempre venho preparado e às vezes eu venho e eu estou orando e eu estou pedindo ao Senhor, mas Senhor, o que o Senhor quer fazer e tal. E a maioria das vezes eu venho e honestamente eu sou o cara que às vezes Deus não fala comigo. Até o momento de chegar eu nem sei. Mas essa vez, à medida que eu estava preparando de sair do Brasil, ou sair da Alemanha e vir para o Brasil, eu estava orando e orando especificamente para essa igreja, que eu sempre oro por vocês. Quando eu estou lá, parece que eu estou no outro lado do mundo, mas vocês ainda estão no meu coração. E eu levanto de manhã, quase todos os dias eu levanto mais ou menos cedo. E eu faço a escola de alemão na parte de tarde, mas de manhã eu sento lá, com bom café forte, café brasileiro forte para beber de manhã, com meu computador e uma música de adoração lá. E eu e Jesus, eu clamo ao Senhor Jesus. Deus abençoe minha família lá na Poema. Cuida dos filhos e dos netos, para que todos eles conseguem andar na plenitude daquilo que Deus tem para a vida deles. E sabe, à medida que eu estava orando nesses dias, Deus me deu uma palavra específica para Poema. E é uma palavra, na verdade, que aplica para a igreja em si. Sabe como a palavra de Deus tem muitas aplicações. Mas eu sei que nesse caso é especificamente para vocês. Tem uma coisa especificamente para vocês. Agora, você está feliz a respeito disso? Você quer ouvir uma coisa de Deus? Aleluia. Aleluia. Vamos fechar os olhos só um momento aqui. Jesus, eu te peço essa noite que o Espírito de Deus venha nesse culto. Vem fazer qualquer coisa que quiser fazer. Tocar em qualquer pessoa que quiser tocar. E eu te peço em nome de Jesus, pela unção de Deus, de entregar a palavra que o Senhor tem para esse povo. E especificamente para ungir o entendimento de cada um pelo Espírito de revelação. Para não apenas estar ouvindo uma palavra, não apenas ouvindo uma coisa externa de uma palavra, mas que seja uma coisa que nós podemos internalizar, uma coisa que nós podemos nos alimentar, para que a palavra não seja apenas uma mensagem que nós ouvimos e sentimos uma coisa e vai para casa e esquecer. Mas, cara, a palavra de Deus hoje produz fruto, e fruto que permanece no povo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia.
sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Desde chegar no Brasil, tem sido novamente um refrigério para mim. Não que eu estou reclamando de estar lá na Alemanha. Deus também está colocando um amor no meu coração para esse povo. Mas existe uma coisa, sabe? Depois de 16 anos aqui, existe uma unção tão forte aqui. E Deus tem falado comigo e comunicado muito comigo especificamente a respeito do fato que existe uma coisa tão especial que Deus tem feito no Brasil. Sabe, eu não sei de vocês, eu não sei quanto que você viaja, quanto que você vai para os lugares, mas, sabe, eu já tenho andado por muitas nações do mundo e eu posso te dizer hoje que aquilo que Deus está fazendo aqui na Poema e aqui nesse país e outros lugares também, mas eu estou falando especificamente para nós aqui, é muito especial. Nós somos um povo privilegiados. E eu sei essa tendência muitas vezes, eu conheço o povo brasileiro, e eu conheço muito uma tendência de pessoas aqui, não, vamos olhar para os Estados Unidos, ou vamos olhar para a Europa e ver coisas e identificar coisas lá. E tem uma tendência, às vezes, de imitar. Vamos dizer, olhar uma grande igreja nos Estados Unidos, uma coisa famosa lá nos Estados Unidos e, sabe, essa tendência de imitar o que nós estamos vendo lá. Mas, meus amigos, eu tenho um entendimento hoje que são eles que precisam estar imitando a gente. Vamos lá, alguém? Você pode dizer amém? Sabe, tem uma coisa especial que Deus tem feito aqui. Na verdade, eu creio que na soberania de Deus e a cultura brasileira e a condição brasileira, sabe, em todas as coisas que acontecem, até em crise, Deus está no meio da crise. Sabe, até com problemas, Deus está no controle dos problemas. E Deus tem formado as coisas e até permitido que coisas desagradáveis nesse país seja uma terra fértil para produzir e levantar e crescer uma unção que eu creio Ele deseja enviar dessa nação até os fins da terra. Aleluia, vamos lá, diga amém. Você está muito presbiteriano hoje. Diga amém, ou uma coisa de vez em quando. Estou sentindo que eu estou de volta na Alemanha, pô. Diga amém, aleluia. Prega, pastor. Aleluia. Estou brincando com vocês. Mas, sabe, eu tenho essa coisa, está queimando tão forte em mim. E foi uma coisa, quando Deus me chamou para a Alemanha, sabe, eu não quis, o último lugar no mundo que eu queria ir foi a Alemanha. Sabe, eu nem, na verdade, eu amava o Brasil, pretendia passar o resto da minha vida no Brasil. Nunca tive a mínima vontade de ir para a Europa. E se fosse a Europa, o último país que eu realmente tinha, na época, interesse em conhecer foi a Alemanha. E hoje, sabe, Deus falou, Deus mandou, eu fui, estudei, sabe, Deus já tem me conectado a uns relacionamentos importantes. E hoje eu estou num momento, na verdade, 2 semanas atrás, eu preguei pela primeira vez em alemão. Aleluia, diga amém. Amém, irmão. Talvez a gramática não foi exatamente 100% correta, mas a galera me entendeu, né?
Mas eu estou dizendo isso, sabe, eu tenho me perguntado até a posição, mas por que eu estou lá no Brasil, eu tenho uma família espiritual tão bacana no Brasil, e de repente, depois de todo esse tempo, investimento e preparação, Deus me manda para a Europa. E sabe que Deus me falou especificamente, eu estou enviando você como um pioneiro, como uma ponte, porque são muitos da sua família no Brasil que eu estou ungindo e levantando para enviar até os confins da terra, com a palavra de Deus, com a unção de Deus, com a sabedoria de Deus, e as coisas que tem desenvolvido aqui, eu desejo enviar para a Europa e outras partes do mundo. E eu quero dizer para vocês, sabe, tem pessoas lá, igrejas lá, eles estão procurando o que nós temos aqui. Então eu estou dizendo isso para falar para você, vamos estar preparando, vamos valorizar aquilo que Deus está fazendo aqui, vamos valorizar aquilo que está nas nossas mãos, e não fica com uma atitude passiva, mas uma atitude agressiva e uma atitude de paixão por aquilo que Deus tem dado para nós, como uma família e como uma igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. O ambiente é um pouquinho diferente hoje, por exemplo, do que era ontem, né? Mas é a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme graça de Deus. E eu sei que especificamente o que eu preciso fazer é comunicar uma coisa para vocês. Então, eu quero convidar vocês de abrir suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Na verdade, um texto muito familiar, uma palavra muito familiar, mas a palavra de Deus que o Senhor me deu para essa casa, e apesar de ser uma palavra conhecida, eu creio que hoje eu tenho uma nova revelação, um novo entendimento sobre essa palavra, e eu peço ao Espírito de Deus de me ajudar de comunicar isso, porque a palavra de Deus que Ele me deu para Poema, Ele me falou, um odre novo. Um odre novo. Um odre novo. E sabe, uma coisa dentro de mim, quando eu ouvi isso, uma coisa dentro de mim pulou. E eu fiquei assim, meio emocionado, porque, sabe, quando você fala de odre novo, então, consequentemente, isso indica automaticamente que está vindo vinho novo. Vamos lá, alguém? Diga amém. Sabe, se Deus está criando um odre novo, é porque Ele deseja derramar vinho novo. Quem quer vinho novo na sua vida? Aleluia. Eu gostaria que você queimasse um pouquinho comigo a respeito dessa ideia que Deus tem um plano para enviar vinho novo na Poema. Deus deseja enviar uma coisa nova, mas para Ele fazer isso, primeiro Ele tem que preparar. Eu aprendi muito tempo atrás, que eu me lembro até quando eu estava no ministério de Benihim. E eu sei que pessoas podem pensar muita coisa sobre Benihim. Eu sei que ele tem feito coisas, e eu não concordo com tudo que ele tem feito, e tal, mas eu vou dizer uma coisa. Uma coisa que eu tenho certeza, Benihim é um homem de Deus. Ele não é perfeito, ele tem as suas manias,
com todas as suas manias, né? Jesus ainda o ama. Mas eu vou dizer para vocês, sabe, é uma coisa real, uma unção real, e ele aprendeu uma forma de atrair o Espírito Santo. E eu me lembro, era um mover um pouquinho diferente, talvez, do nosso mover, mas ele tinha aprendido um jeito de atrair o Espírito Santo. E ele falou, ele sempre falava, se você deseja o Espírito Santo, primeiro você tem que preparar o ambiente para ele. Se você deseja, e eu estou falando profeticamente agora, se você deseja o Espírito Santo, se você deseja mais de Deus, se você deseja receber mais do Senhor do que você já tem recebido no passado, meu amigo, existe um processo de preparação, de preparar o ambiente, porque o Espírito de Deus sempre vem para onde ele é convidado e onde um ambiente foi preparado. Então isso é o significado principal quando nós estamos falando de um vinho novo, um odre novo. Nós entendemos porque o vinho, primeiramente, é um símbolo do Espírito Santo. Vinho nas Escrituras fala da pomba de Deus, fala, sabe, do mover de Deus, fala do Espírito de Deus, fala daquilo que Deus está fazendo na terra. O mover do Espírito Santo na terra, simbolicamente, nas Escrituras, é representado por vinho. Então, odre, automaticamente, é o recipiente do Espírito Santo. Nós poderíamos dizer um sistema criado para conter ou acomodar esse mover do Espírito Santo, mas até mais forte, até mais profundo, um vinho novo, um odre novo, um odre é o povo de Deus. O odre é a sua igreja. Nós somos o odre, nós somos o recipiente que nós recebemos o Espírito Santo, e nós somos quem aciona e acomoda esse mover de Deus na terra. Você está comigo ainda? Você ainda está feliz? Está ainda sorrindo? Está sorrindo? Deixa eu ver. Está sorrindo? Ok. Uns estão... O vinho já virou vinagre, eu acho. Aleluia. O vinho do Espírito Santo precisa um recipiente. E esse verso, a respeito aqui, que está falando do vinho e do odre, primeiro está falando a respeito, especificamente naquela época, Jesus estava falando a respeito de uma transferência do mover de Deus, da religião de judaísmo, para uma nova religião de cristianismo. Exatamente o que ele estava especificamente aqui referindo foi, não, por tantos anos, sabe, vocês tinham essa religião, e através dessa religião que eu movia na terra, mas agora, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. E ele estava falando várias vezes especificamente. Você lembra a parte da figueira? Duas parábolas, Jesus deu uma palavra a respeito de uma figueira. Ele falou, ele foi lá por 1 ano procurando fruto e não achou.
Segundo ano ele foi procurando figos, não achou. Terceiro ano procurando figos. Então ele falou, ó, é o seguinte, 3 anos eu estou aqui, esperando ver fruta nessa figueira. Eu vou esperar mais 1 ano. E se eu não vejo fruta nessa figueira, já era. O que aconteceu? Sabe, isso foi um símbolo. Figueira é um símbolo da religião de judaísmo. É um símbolo da religião, não do povo de Israel, porque o povo de Israel ainda tem promessas e tal, mas a religião, aquele templo e tal, sabe? Isso era a figueira. E era 3 anos e meio da ministração de Jesus e mais 6 meses da ministração de João Batista, por um total de 4 anos, que ele especificamente veio para tentar puxar uma fruta dessa terra, dessa árvore, dessa figueira. E logo no final do ministério de Jesus, ele passou por uma figueira, você lembra? E ele virou e ele amaldiçoou, pão, aquela figueira. E ele falou, nunca mais comerá fruto dos seus ramos. O que foi isso? Isso foi o final da eficácia da religião de judaísmo de produzir fruto na terra. Depois disso, ele foi crucificado, ascendeu, passou mais uns 40 anos, e então o príncipe Tito de Roma invadiu Jerusalém, acabou, destruiu o templo, levou embora todos os artigos de serviço da mobília do templo, e nunca mais havia uma eficácia ou fruto da religião de judaísmo na terra. Por quê? Porque Deus transferiu, sabe, a forma que ele mudou de judaísmo para cristianismo. Então ele começou uma coisa nova. Você está comigo? Aleluia. Ele começou uma coisa nova. Ele começou uma coisa diferente. Porque, sabe, no Velho Testamento, na época de judaísmo, era a lei de Moisés, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e começou com mandamentos. Então, além da lei de Moisés que Deus tinha dado, os próprios fariseus e líderes, eles ficaram todo ano inventando mais regras, e mais regras, e mais regras. Era uma lista de tanta regra, tanto mandamento, que você tinha que cumprir. Mas o que Deus estava dizendo, agora eu vou derramar vinho novo, e nesse vinho novo eu preciso de um novo recipiente. Esse novo odre vai ser o seguinte, sabe, lembra todas essas regras e todas essas leis e todos esses mandamentos que precisavam cumprir? Agora é uma nova coisa, é uma nova época, e são 2 mandamentos. Ama Deus e ama seu próximo. Vamos lá, alguém. Jesus simplificou o processo. E de repente, nasceu uma nova religião, nasceu um novo processo que está fundado e baseado simplesmente em amor. Ama Deus e ama seu próximo. E todo esse odre velho já passou, não, faz isso, esse mandamento, faz isso, não pode comer isso, não pode fazer isso. Não, tudo passou. E agora existe uma nova coisa baseada em amor. E se você ama Deus, você segue os desejos dele, você ama o seu próximo e trata as pessoas assim, toda a lei resume nessas 2 novas coisas. Então agora, nasceu um novo odre
para conter o novo vinho. Porque antigamente, sabe, não era possível para o judaísmo conter o mover de Deus que foi derramado lá no dia de Pentecostes, quando Jesus lançou a sua igreja. Mas ele simplificou o processo. Ele mudou o processo. E agora está tudo baseado em amor e em relacionamento. Eu vou dizer uma coisa especificamente. Lembra o último verso? Sabe, a última palavra no Velho Testamento foi maldição. Última palavra, o que aconteceu? Deus falou, tem que virar o coração dos pais para filhos e filhos para pais. Ou senão, eu vou trazer uma maldição. Pum! Veio uma maldição. Na última palavra, no último capítulo de Malaquias, do Velho Testamento, passaram 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio até nasceu Jesus. E esse novo ordem nasceu que estava baseado em relacionamento de pai e filho. Porque agora nós estamos vendo um novo modelo. Deus é um pai, mas Deus é um filho. Você está me entendendo? Hoje, o plano de Deus é todos nós precisamos ser pai e todos nós precisamos ser filho. Porque assim agora que o reino de Deus se expande através de paternidade espiritual e uma linhagem espiritual e relacionamentos baseados em amor. Então, assim que o processo vai. Mas, nesse novo sistema, Deus usou a analogia de odres e vinho. Odres e vinho. Agora a gente precisa entender primeiro, vinho, naquela época, vinho em Israel foi muito diferente do que o vinho de hoje em dia. Porque a terra em Israel não era tão apta para produzir vinho. Sabe, era uma terra o solo não era tão bom, o clima não era tão bom. Então, eles produziram vinho, mas não era o vinho mais top do mundo, se você entende o que eu quero dizer. Provavelmente, você nunca vai para um restaurante chique e dizer, traz o seu melhor vinho israelense para eu beber. Talvez você pode dizer, traz o melhor vinho francês, ou traz o melhor vinho argentino, ou traz o melhor vinho italiano, mas é provável que você nunca vai para um restaurante e dizer, traz o seu melhor vinho israelense. Porque o vinho não era de tanta qualidade dos vinhos desses outros países que tinham clima e solo que produziam o melhor vinho. Mas uma das coisas que eu quero dizer com isso é quando o vinho, os mais tops vinhos Bordeaux da França, às vezes você pode guardar eles por quase 100 anos e eles ficam melhor e melhor e melhor, sabe, com a idade. Mas o vinho de Israel não era assim. O vinho de Israel você podia guardar talvez 2 anos, geralmente até o 3º ano ele já estava virando vinagre. E exatamente o princípio para nós entendermos hoje aquilo que Deus está fazendo, o novo mover de Deus, sabe? Geralmente nós precisamos entender aquilo que Deus fez um tempo atrás, era válido e maravilhoso naquela época,
Mas Deus está constantemente avançando. Ele está constantemente fazendo coisa nova, fazendo uma coisa melhor. Sabe, a nuvem está constantemente avançando, porque existe um processo. Meus amigos, o livro de Atos, capítulo 3, verso 21, diz que os céus estão retendo Jesus até a restauração de todas as coisas. O que isso significa? Quando todas as coisas estão restauradas e Deus terminou de mover, quando Ele termina de mudar e avançar, quando a igreja está 100% na condição que Ele deseja, os céus não vão reter mais Jesus, mas Jesus vai voltar. Aleluia! Então, o fato que Jesus não voltou ainda, meus amigos, se você consegue ler entre as linhas, isso significa que ainda Ele está no processo de restaurar e preparar a igreja. Então, esse significa que Ele está sempre fazendo uma coisa nova, Ele está sempre derramando mais vinho novo, e para conter vinho novo sempre tem que ter uma odre novo. Aleluia, aleluia. Sabe o que isso significa? O que Deus fez no passado, uau, foi maravilhoso. Eu lembro coisas que a gente fez juntos ao longo desses anos. Eu me lembro de cultos e conferências e moveres que era tão maravilhoso. Mas, meus amigos, a gente não pode ficar preso naquilo que Deus fez no passado, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Vamos lá, alguém? Sabe, o que Ele fez no passado foi maravilhoso, mas o que Ele deseja fazer amanhã é melhor. Você pensa ou não, mas os melhores dias estavam atrás. O melhor vinho estava atrás. Mas sabe, Jesus é o tipo de cara, segundo que Ele reserva o melhor vinho para o final. Você lembra lá do casamento? Ele deu o mais fraco no início, e aquele vinho mais top Ele reservou até o final. E eu quero dizer para vocês, a Poema está avançando. A igreja de Jesus Cristo está avançando. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas e derramando vinho novo. Mas muitas pessoas dizem, mas o vinho velho era melhor. O vinho velho era melhor. E o que acontece? Muitas pessoas querem beber do vinho velho, aquilo que Deus já fez no passado. Aqueles que resistem à mudança, resistem aos avanços que Deus está fazendo, e acaba virando vinagre. Porque o vinho velho vira vinagre. E infelizmente nós temos uns crentes azedos andando por aí. Mas eu gostei do jeito que era. O vinho velho era melhor, mas aquele vinho velho já virou vinagre. E tem uns crentes azedos andando por aí, com uma atitude azedos, e Deus está dizendo, mas querido, eu tenho uma coisa nova para você. Você precisa avançar. Você precisa avançar. E se a gente não se cuidar, uns vão virar azedos. E às vezes tem um momento que Deus tem que até trocar o direito de primogenitura. Da mesma forma que Ele fez com Efraim e Manassés. Da mesma forma que Ele trocou
Esaú e Jacó. Esaú foi o primogênito, mas o direito de primogenitura passou para Jacó, porque Jacó tinha a atitude que agradava a Deus. Você está me entendendo? Tem pessoas, sabe, Deus não tem problema nenhum de trocar o direito de primogenitura para aqueles que não aceitam. Sabe, eu tenho meditado muito nisso. É um mistério nas Escrituras, se eu não me engano, no livro de Romanos, onde Deus falou uma coisa misteriosa. Ele falou: Jacó eu amei, mas Esaú eu odiei. Agora, para mim isso foi tão forte quando eu li isso. Mas eu amo Jacó, mas eu odeio Esaú. E o Espírito Santo começou a revelar isso para mim. Que a diferença, o que Deus odiava em Esaú, era simplesmente aquela atitude morna. E que ele não dava valor para as coisas de Deus. Você está entendendo? Jacó, apesar que ele fez tudo errado, ele enganou, ele mentiu e tal, sabe? E Deus tinha que trabalhar com tudo isso. Deus nunca desistiu de lutar com ele, de mexer com ele, até ele se transformou. Mas Deus nunca desistiu nele. Por quê? Porque apesar de tudo que ele fez errado, tudo que ele fez, sabe, que era engano, mas ele almejava pelo direito, ele almejava pelas coisas de Deus, ele valorizava aquele direito de primogenitura. Enquanto Esaú estava, eu estou com fome, você tem uma sopa, você tem lentilhas lá, então pega meu direito de primogenitura, me dá, eu estou com fome. Você está entendendo? Esaú não valorizava as coisas, enquanto Jacó deu muito valor. E isso é um princípio no Espírito de Deus. Mesmo que Jacó era mentiroso, enganando e todas as coisas ele fez que não agradou a Deus, mas aquela atitude de ter fome, de ter sede pelas coisas de Deus, aquele povo de paixão que deseja os direitos de primogenitura, aqueles que desejam, não, eu quero a bênção de Deus, eu quero as coisas de Deus, eu quero as coisas verdadeiras do Espírito Santo. Meus amigos, mesmo que você tenha besteira na sua vida, Deus não vai desistir de mexer com você, de limpar com você, simplesmente por causa da sua paixão. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova na terra. Ele está fazendo uma coisa nova nessa igreja. Ele está fazendo uma coisa nova nessa igreja. E as pessoas, se você resiste àquilo que é novo, se você não está disposto a avançar com aquilo que novo que Deus está fazendo, meus amigos, realmente existe a possibilidade de você virar azedo. Vinho velho, vinho que não presta para nada. Sabe, é uma coisa da natureza do homem, que precisamos sempre de um novo desafio, sempre uma nova coisa para nos fascinar. É a natureza do homem. Mas quando a gente perde aquela paixão de correr atrás e a gente fica com o espírito preguiçoso, então nós temos perigo. Nós temos perigo de simplesmente virar inútil, vinho velho, azedo, que só serve para ser derramado.
Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi profeticamente que Deus está fazendo uma coisa nova nessa casa. E sabe, eu sei que muitos de vocês estão pensando, mas era tão bom o jeito que era. Deus já fez tanta coisa, era tão bom já o jeito que tudo era. Mas o que eu vejo, se você conseguisse ver, Deus fez tanta coisa maravilhosa nos últimos 10 anos. Mas se você conseguisse ver o que Ele vai fazer nos próximos 10 anos, você iria pirar. Porque, meus amigos, tudo que Ele fez até hoje é apenas uma semente daquilo que Ele deseja fazer no futuro, através das suas vidas. É só uma semente. Porque ainda existe esse processo de avançar, de correr. Sabe, a natureza dos homens é sempre de pensar que nós já sabemos tudo. O jeito que era, já era certo. E eu estou lembrado na história da igreja, até com uma reforma interessante, que na Alemanha, em outubro, vai ser 500 anos, aniversário de 500 anos da reforma protestante, com Martim Lutero foi e martelou esses decretos sobre a porta da igreja. Começou uma nova coisa. Ele falou, não, nós não vamos apenas pagar indulgências, não vamos só pagar uma tarefa para ir para o céu, porque nós sabemos que não é assim que você vai para o céu. Você vai para o céu com fé em Deus e arrependimento de obras mortas. O seu relacionamento com Jesus é que salva. Gente, na época isso foi a maior reforma, foi a maior mover, sabe, foi um avivamento naquela época. Uau! Que revelação esse pregador Lutero tem. Nossa, é isso mesmo. Uau! A gente não precisa só pagar uma oferta para ir para o céu, não. A gente vai pela graça e fé em Deus. Gente, isso foi um avivamento. Foi a coisa mais moderna, maior avivamento daquela época, que era um escândalo para toda a igreja. Era um escândalo, esse povo é doido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Da mesma forma que umas pessoas têm até pensado da gente. Não, esse povo fanático, eles são doidos. É tipo, não, era tudo o jeito que está. Era certo, tá? Mas eles avançaram. Mas muito logo depois disso, chegou um outro grupo de povos puritanos e anabatistas, se levantaram e disseram, mas não é só isso não. Porque também nós temos que viver uma vida em santidade. O povo de Lutero nem entendia. Tem que viver em santidade? Não é isso. Então eles restauraram mais um passo do processo. Acrescentaram uma coisa nova. Sabe, um novo odre. Para conter novo vinho. E o que aconteceu? O povo de Lutero, que era, sabe, esse maior mover de Deus, esse maior avivamento, só um pouco tempo atrás, eles se levantaram e eles trabalharam junto com os católicos para matar os anabatistas. O velho mover, prosseguindo o novo mover. Depois disso, os anabatistas se levantaram contra o quê? Rua Azusa. Os pentecostais, batismo do Espírito Santo,
Foi uma coisa, e os anabatistas, que era o último mover, eles são maiores perseguidores do novo mover. Nasceu os pentecostais. Depois disso, o mover do chuva seródia, dos anos 40 e 50, do século passado, era uma restauração de imposição das mãos e o dom de profecia. Quem levantou contra eles? Os pentecostais. Não. Nós restauramos a igreja. Sabe, o povo de Deus sempre resiste àquilo que é novo. Mas, meus amigos, eu quero que você saiba, o reino de Deus está avançando. Sabe, o reino de Deus está avançando. Quase todas as religiões, se você faz um estudo, quase todas as denominações começaram com um grande mover de Deus. Começaram, sabe, era mover um avivamento e tal. E poucos anos depois, quando Deus começa a fazer uma coisa, eles resistem, ficar para trás. E então eles só viram mais uma denominação mortinha, mais um sistema tradicional. Então, como é que Deus designou para nós continuarmos vivos? Para nós continuarmos, sabe, que é uma coisa genuína, para continuarmos relevantes. Tantas igrejas não são mais relevantes. Conheço igrejas lá nos Estados Unidos que tem o lugar mais chique no centro da cidade, o catedral é enorme e tal. Você entra naquele lugar que vale uma fortuna. Você entra e tem uns 6 velhinhas com cabelo azul sentando lá, e o povo lá só esperando fora para esses últimos 6 morrer, para que eles possam colocar um boate. Você está entendendo? A gente tem que ser relevante à sociedade. Se nós não somos relevantes para a nova geração, a gente perde tudo. Por isso que Deus fez esse exemplo, e Ele mostrou o mover de Deus como vinho. Porque o vinho durava por uns 2 ou 3 anos. Bom, então você tinha que ter uma coisa nova. Era constantemente sendo repondo com uma coisa nova, repondo com uma coisa fresca, repondo com uma coisa que era relevante para essa época. Mas o povo sempre resistindo. Temos que ter cuidado de não ficar confortável naquilo que nós já experimentamos no passado e acabando perdendo o novo mover de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu estava olhando, eu quero que você escute. Vinho novo, odre novo. Agora, são 2 palavras, novo, 2 palavras diferentes, é interessante, no grego. Mas a palavra novo, do novo odre, é a palavra em grego que é kainos. Kainos. E essa palavra kainos, que fala de novo, ele significa o tipo de odre que Deus está fazendo hoje. Novo com respeito à forma, recentemente feito, fresco, não usado, de um novo tipo, sem precedente, recente, incomum e desconhecido. Vamos lá, alguém. É isso que Deus quer fazer aqui. Sabe, foi tão bom o que nós temos vivido juntos nesses últimos anos, foi maravilhoso. Mas, meus amigos, hoje,
Sabe, existe uma coisa nova, está vindo vinho novo, está vindo um novo mover de Deus, que é diferente do que nós já vivemos no passado, é melhor do que nós já vivemos no passado, mas para conter isso, nós precisamos de uma nova estrutura, uma nova paradigma, um novo odre, que é novo com respeito à forma, recentemente feito, fresco, não usado, de um novo tipo, sem precedente, recente, incomum e desconhecido. É isso, sabe, que Deus está fazendo no nosso meio. E se nós temos fé e confiamos nele, e deixar ele mexer com coisas, melhorar coisas, mudar coisas, se nós confiamos que ele verdadeiramente está no controle, nós fluímos junto com essa renovação, e nós podemos renovar esse vinho novo. Aleluia. Mais uma coisa que eu quero falar, nessa analogia de vinho novo, tem uma coisa. Por que você não poderia colocar o vinho novo no odre velho? Porque aquele odre velho não era mais flexível, e vinho novo sempre tem, sabe, uma característica de expansão. Será que você está me entendendo? Sabe, vinho novo sempre tem que expandir. Oh, você não está me ouvindo. Sabe, vinho novo, aquela nova coisa que Deus está fazendo, está sempre expandindo. Então, o que isso significa é que o odre, sabe, aquela recipiente, aquilo que nós vivemos, sabe, tem que sempre acomodar expansão. Está sempre crescendo, ocupando mais espaço. E por isso que constantemente nós temos que estar renovando novos odres, novos recipientes, novas coisas, para conter a expansão do vinho novo que Deus está derramando. Deus está derramando um novo mover, sabe? E esse mover vai expandir, esse mover vai crescer. E nós precisamos estar preparados para a expansão daquilo que Deus deseja fazer nessa casa. Meus amigos, eu estou dizendo para vocês, preparem-se. Porque você pensou, nossos melhores dias já era. Gente, você não viu nada ainda. Não, você não viu nada ainda. Foi bom, mas Deus tem muito mais. Existe muito mais que Ele vai fazer aqui. Vou fechar assim, Isaías, capítulo 43, verso 19. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Você reconhece? Você sabe que Deus está fazendo uma coisa nova? Você pensou, não, já chegamos. Sabe, no momento que você pensa, não, já chegamos, você já estragou tudo. Porque a igreja é um organismo, não é uma organização, é um organismo que está constantemente crescendo e movendo e sendo avançado. Será que podemos ficar em pé? Porque eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês essa noite. E liberar uma unção sobre essa casa.
e liberar uma revelação sobre essa casa. Sabe, um entendimento que, apesar de tudo que Deus tem feito, apesar de tão bom as coisas têm sido, meus amigos, verdadeiramente é só o início. Deus tem coisas maiores e melhores. Mas você não pode ficar satisfeito só com o vinho velho. Não vira azedo. Não fique azedo. Aquele vinho velho foi melhor. Aquele vinho velho era melhor. Não, foi bom. Mas isso, tão bom que era, já estragou. Já azedou. Agora Deus tem uma coisa fresca. Deus tem uma coisa nova. Levanta suas mãos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus agora, eu peço sobre essa casa que existe, que seja, Senhor, um crescimento, que seja uma expansão, que seja uma coisa nova, que seja melhores coisas. Eu peço em nome de Jesus que aquela atitude que ficou indiferente, que já ficou satisfeito, que o Senhor desperta nova paixão e nova expectativa para crescer, para clamar, para ver uma coisa melhor, para ver mais, para ver um lugar mais alto, mais profundo no Espírito de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, agora comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Quem sabe Ele pode até derramar um pouco de vinho novo hoje. Quem sabe hoje já Ele tem uma porção preparada para nós nessa noite. Quem sabe que mais do que sair dessa casa só com um caderno cheio de anotações, nós poderíamos até sair com um pouco do próprio vinho mesmo. Aleluia. Vamos lá, levanta sua voz. Levanta sua voz. Não é o momento de ser passivo, é o momento de prosseguir. É o momento de prosseguir. É o momento de entrar. É o momento de mergulhar. É o momento de já mergulhar. Já uma coisa está acontecendo. Será que você não percebe? Será que você não está percebendo? Há uma coisa nova rolando por aí. Há uma coisa nova rolando por aí. Reiria yono botor radaka laba. Hey, 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 la la basiriria, ya la basei. Hey, ya la basei. Vamos lá, alguém. Vamos lá. Cadê a sua paixão? Cadê a sua paixão? Cadê a sua paixão? Será que eu tenho alguém nessa casa faminto? Será que eu tenho alguém nessa casa faminto? Será que tem alguém apaixonado? Será que tem alguém flexível? Será que tem alguém que está queimando? Será que tem alguém que está bebendo? Ei, alabacei. Ei, alabacei, vamos lá.